Boa tarde, a paz do Senhor. Em algum momento da sua vida, já se passou na sua mente ou você já se perguntou de onde veio Deus? Como Deus surgiu? Eu acho que algumas pessoas já devem ter passado isso na mente, inclusive na minha. E esses dias para trás estava batendo muito na minha tecla. E eu tô assim, por que que na minha mente fica Fica sempre esse questionamento dentro de mim, se eu não tenho resposta para isso. Até então ninguém tem, né? Porque Deus ele é eterno. E se já passou isso na sua mente, você já deve ter observado como é estressante pensar nesse assunto, porque tipo assim, você pensa e não consegue obter respostas. E eu percebo uma coisa, toda vez que Deus quer nos revelar algo, Ele nos faz antes se questionar, né? E eu estava pensando sobre essa questão. É, e a gente tem que tomar muito cuidado até com a nossa mente, né? Que nossa mente é o campo que é mais atacado, né? E às vezes o nosso grande problema não é nem o outro. O nosso grande problema somos nós mesmos. Mas não é sobre esse assunto que eu quero falar, sobre essa questão. Inclusive, é, isso é vídeo para um outro assunto. Mas o fato é que eu quero chegar sobre essa questão é que é o seguinte, é, tem coisas que nós, seres humanos, enquanto estivermos aqui na Terra, a gente não vai desvendar, a gente não vai saber e não adianta buscar, por mais a não ser, abre parênteses, que Deus por si só queira se revelar com os seus, ou com um dos seus, né? Porque para Deus né, não existe nada impossível. Então, se Deus quiser revelar para alguém, né, ele vai revelar. Eu acredito muito que isso não é algo que, se Deus queira revelar, ele não vai sair revelando para toda pessoa, ele vai revelar para qualquer pessoa. Mas, é, fecha parênteses, o que eu quero dizer é que assim, ó, tem coisas na nossa vida que a gente não vai saber enquanto estivermos aqui na condição humana. Primeiro que a nossa natureza humana, ela é pecaminosa, né? Toda vez que eu começo a gravar um vídeo, ela começa. Primeiro que a nossa natureza, ela é pecaminosa. Nós, por si só, somos orgulhosos, presunçosos, desumildes, e a nossa natureza ela é caída. Então, assim, dando a continuidade aqui no livro de Gênesis, eu agora estou no capítulo 11 e aqui na parte da confusão de línguas, lá onde os descendentes de Noé, né, eles estavam tentando construir a Torre de Babel para chegar no céu. Qual que era o fundamento desse povo querer construir essa torre para chegar no céu? E foi ali que Deus colocou limite, né? Porque é isso, gente. Se Deus não coloca limite, se Deus não coloca limite em nós humanos, a gente. Porque o mundo já é uma bagunça, né? Um mundo por si só. Então, se Deus, se Ele não vem, se Ele não intervém nas situações, se Ele não coloca limite na gente, a gente tem a capacidade de se autodestruir, destruir o outro e ainda nos acharmos no direito de chegar até onde Deus habita, né? Porque era isso que aquele povo estava tentando fazer. Tipo assim, eles estavam tentando fazer um caminho do céu à terra, da terra ao céu. É como se fosse, sabe, normal. E onde iria dar isso se Deus tivesse permitido, né? Então eu estava pensando sobre isso e eu senti o próprio Espírito Santo me conduzir, né, sobre essa questão da existência de Deus, de como Deus surgiu, que tem coisas que nós não vamos saber, como o Paulo diz, né, tem coisas que a gente só conhece em partes, e em partes somos conhecidos, mas chegará o momento, porque até então, bem sabemos que para todo tempo, para todo propósito existe um tempo certo, que vai chegar o momento que a gente vai conhecer por completo como são as coisas, mas ainda não é o momento. Então somos seres limitados e por mais que a gente busque tudo, ela tá numa luta ali com os brinquedos dela, com o escorredor de arroz, que não é brincadeira, gente. Ela que nós vazia, ela faz um show.
Então, assim, por mais que a gente busque entender coisas do sobrenatural, coisas da existência de Deus, a gente não vai conseguir chegar a um ponto X se esse conhecimento, se essa sabedoria não vier de Deus, se Deus não se deixar revelar a nós, entendeu? Porque nós somos seres limitados. E por que Deus nos limita? Porque a gente, por si só, mesmo sendo limitados, a gente já tem essa tendência a querer inventar coisas, entendeu? Sem sentido, entendeu? Aí você imagina, se Deus tivesse permitido. Por que que o inimigo, Lúcifer, ele foi jogado do céu? Porque ele tentou ser como Deus, entendeu? Então, assim, tem coisa que Deus nos limita é justamente para ele não poder pesar a mão dele sobre nós, entendeu? É simplesmente para ele não nos destruir. Porque ele sabe a capacidade que nós, seres humanos, temos de ser ruim se ele tirar a proteção dele de nós, entendeu? Se ele não colocar limite em nós, ele sabe da capacidade que temos de nos autodestruir. Porque a nossa natureza ela é ruim, gente. Até um tempo atrás eu não conseguia ter consciência, eu não conseguia pensar assim, nossa, como assim se a bondade de Deus, a graça de Deus não for com a gente, a ira de Deus já teria nos consumido. E realmente, para pra vocês verem, pensar pra vocês verem, eu não sei vocês, mas eu já tive umas experiências com Deus que eu falo assim, gente, como que a gente tem capacidade de fazer tanta merda? E às vezes a gente acha que é só o outro. É igual aquela passagem que fala na Bíblia que a gente não deve confiar. Maldito o homem que confia no homem. Lá não tá falando só do próximo. Lá tá falando de nós também, de nós mesmos. Nós não temos a capacidade de escolher o que é bom por nós mesmos. Nós não podemos confiar em nós mesmos, sabia? A gente não pode depositar 100% da nossa confiança no outro. E também não podemos confiar 100% em nós mesmos, porque somos humanos e somos ruins, sabe? Infelizmente, a nossa natureza ela é caída. Sem Deus, nada somos, nada podemos. Tudo que vem de nós sem Deus é ruim, é podre, sabe? Porque a partir do momento que Adão e Eva eles pecaram, eles por si só eles nos contaminou, eles se contaminaram e também nos contaminou, porque somos descendência deles, entendeu? Então tem hora que a gente, até os nossos pensamentos, a gente tem que vigiar, por conta que se Deus não coloca a mão, se Deus não coloca o freio em nós, a gente tem a capacidade de se autodestruir, sabe? E olha pra você ver quando Deus quer revelar uma coisa na vida da gente, como que Deus é lindo. Faz tempo que tava esses pensamentos na minha mente, esses tempos aí, e eu comecei a orar acerca disso, repreender alguns pensamentos, né? Porque a gente sabe que nossa mente é um campo também que o inimigo ataca muito, principalmente quando a gente estiver só ali, às vezes, fazendo alguma coisa, o inimigo ataca muito a nossa mente. E agora Deus me trouxe essa passagem aqui, aonde que Deus, ele pôs, né, limite ali, trazendo a confusão de língua para os descendentes de Noé, né? E por que isso? Porque o povo já estava querendo transformar lá desde o início o mundo porque o mundo, desde que Lúcifer pecou, né, ele foi tirado para a terra, então o mundo já é, entendeu? Contaminado, o mundo já é estragado. E depois que Adão mais Eva pecaram, né, piorou tudo mais uma vez. Então, assim, e mais uma vez ali na descendência de Noé, o povo estava trazendo, inventando mais uma forma de querer levar a contaminação do mundo para os céus, da terra para os céus. Aí Deus falou: epa, aqui não é bagunça. Para chegar aqui vai ter que passar pela engenhoca, vai ter que passar pelo processo. Entendeu? Aqui não é bagunça, não. Se você quiser fazer bagunça, vai ser embaixo aí, ó. Porque aqui em cima não. Eu penso, né? Não está escrito dessa forma na Bíblia, mas uma forma assim mais popular de dizer, eu acredito que foi por isso que Deus colocou a mão, porque Deus sabe, gente. Deus é um Deus presente. Deus é o Deus de agora, mas Deus também é o Deus de ontem, o Deus do passado e o Deus do futuro, entendeu? Deus sabe o que está por vir. Por isso que tem coisas, às vezes, que a gente pensa que vai acabar de um jeito e acaba de outro. Porque Deus muitas das vezes ele intervém. E um dia desses eu ouvi uma frase que a moça falou,
que ela fala assim, a pior coisa que Deus poderia fazer com nós é tirar o freio da nossa vida. Porque se nós estaria acabado. A pior coisa que Deus poderia fazer, nós